Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e meus amigos, um bom dia a todos. Aqui é o pastor Newton César, da Assembleia de Deus, Ministério Belém de Veranópolis. Estamos novamente aqui para ministrar mais uma vez a Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção para as nossas vidas. E hoje, mais uma vez, vamos aprender a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, palavra esta que tem bênçãos para as nossas vidas. E eu te convido você a participar dessa Escola Bíblica Dominical, que vai ser uma bênção. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, e nos fala sobre a mulher encurvada, a mulher curvada. É uma lição muito interessante, e vamos aprender coisas extraordinárias da palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Glórias a Deus. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje, que está no livro de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10, tá? É a leitura oficial da nossa lição desta manhã. Lucas, capítulo de número 13, versículo 10 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: E ensinando no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si, e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há de que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para seres curados, e não num dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Dizendo, pois, isto a todos, Jesus pegou, falou isto a todos os seus adversários, ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Glórias a Deus. Amém? Então, é uma lição muito boa, irmãos. É uma lição abençoada. Esta lição de hoje, desta manhã, da Escola Bíblica Dominical, tá? E vai nos falar sobre a mulher encurvada. Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, o textuário da nossa lição nos fala assim, ó: Por que motivo não se devia livrar-se deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas capítulo 13, versículo 16, tá? A verdade prática diz assim: para abençoar pessoas, Jesus não hesitou confrontar as estruturas religiosas dos seus dias. Glórias a Deus. Que coisa linda, né, meus irmãos? É a história desta mulher. Mulher esta que andava escravizada há 18 anos. 18 anos de escravidão, 18 anos de sofrimento, 18 anos em que ela andava aprisionada, por espíritos malignos, mas encontrando Jesus, ela pôde
alcançar a sua bênção e a sua vitória. Esta lição de hoje, nós vamos aprender ensinamentos importantíssimos para a nossa vida, ensinamentos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Glórias a Deus. A introdução desta lição, irmãos, diz assim: com uma agenda estressante e tempo escasso, Jesus vai à sinagoga para ensinar a palavra e abençoar pessoas. Ele veio para a gente doente, esquecida, escravizada, como esta mulher enferma. Há muitos, inúmeros ensinamentos aqui. Este relato é exclusivo do Evangelho de Lucas. Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. É a palavra de Deus, tá? É a palavra do Senhor. E nós vamos aprender com a história desta mulher que Jesus realizou um milagre extraordinário na sua vida. Um milagre tremendo, um milagre poderoso. Jesus realizou na vida desta mulher. Glórias a Deus. E nós vamos aprender aqui a primeira coisa, né? Sobre os aspectos deste milagre da mulher curvada. Nós vamos ver no decorrer desta lição que nem todo tipo de enfermidade enfermidades físicas com problemas de saúde, mas existem enfermidades provocadas por espíritos malignos, espíritos que agem na saúde, na vida da pessoa. Os aspectos do milagre de Jesus desta lição nos falam de 3 pontos. Primeiro, Jesus ensina a palavra. Segundo, um culto inesquecível. 3, a religiosidade dessalmada. Glórias a Deus. Primeiro ponto, Jesus ensina a palavra. Glórias a Deus. Lucas capítulo 13, versículo 10 diz: ora, ensinava Jesus numa das sinagogas. Glórias a Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Jesus, ele estava ensinando, como era costume dele, a palavra de Deus, né? E era costume uma grande multidão estar ouvindo as palavras que saíam da boca de Jesus. E Jesus Cristo, assim como Paulo posteriormente, fizeram abundante uso das sinagogas como meio de propagar a palavra de Deus. Havia muitas limitações para as pessoas irem às reuniões diárias do templo, da sinagoga. Significa assembleia, ou ainda casa de reunião. Elas surgiram durante o exílio babilônico, como uma forma de substituição do templo judaico, destruído por Nabucodonosor, e existem até hoje. Nos dias de Jesus, cada vila tinha uma sinagoga, e cada sinagoga possuía várias. Em cada cidade possuía várias sinagogas. Olha que coisa interessante. As sinagogas eram como os templos hoje, que nós vemos, as igrejas hoje, que nós olhamos nos nossos dias. Existia milhares de sinagogas, existia milhares, centenas de templos nas cidades da época de Jesus. E como era costume de todo judeu, né, durante o sábado se reunirem e irem para a sinagoga para aprender a palavra de Deus, Jesus, né, ele aproveita a situação e vai nas sinagogas anunciar a palavra do Senhor. Agora, o que eu acho lindo, meus irmãos, é que Jesus, quando ele ia nas sinagogas pregar a palavra de Deus, uma grande multidão ficava em volta dele, aleluias, ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que enquanto ele ensinava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram transformadas,
as pessoas eram impactadas pelo poder da palavra de Deus. Glórias a Deus. Isto é magnífico, porque Jesus aproveitou a situação da época, as sinagogas da época, para ensinar a palavra de Deus. E Jesus sempre ia nos sábados, né? Nos sábados, porque o sábado, segundo a história judaica, era um dos dias que o povo judeu tirava para descansar, tirava para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. E Jesus sabia que era o dia em que juntava o maior número de pessoas para ouvir assim a palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, o primeiro aspecto do milagre de Jesus na vida desta mulher curvada nos fala que Jesus ensinava a palavra. Glórias a Deus. Ora, Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas. Glórias a Deus. Que coisa linda, irmãos. Jesus não ensinava, aleluias, qualquer coisa, não. Jesus ensinava a palavra de Deus. Aleluias. E o ensinamento da palavra de Deus é o que nós estamos fazendo aqui na escola dominical. Glórias a Deus. Estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Aleluias. Com alguns irmãos aqui presentes. Glórias a Deus. E isso nos fortalece. O ensinamento da palavra de Deus nos dá graça, nos dá força, nos renova, nos enche do Espírito Santo. Glórias a Deus. O segundo ponto do aspecto do milagre desta lição nos fala um culto inesquecível. Lucas capítulo 13, versículo 13, diz assim: e impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Aleluia, que coisa linda, irmãos. Aquele foi um culto inesquecível. Primeiro, pela presença do maior pregador de todos os tempos, a palavra viva, Jesus Cristo, estava presente naquele culto. Jesus não nutria um apego exagerado ao templo judaico, tanto que em João capítulo 5, quando vai a uma festa, ele prefere ir ao tanque de Betesda. No templo havia pompa, ritual, imponência, gente parlamentada, com palavras ensaiadas, reclamando atenção. No tanque havia gente perdida, carente, sem pastor. João diz que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. É para lá que Jesus vai. Aqui na sinagoga ele prega cura e ministra para gente simples e comum. Uma pessoa em especial jamais se esqueceria daquele culto. Uma mulher que há 18 anos vivia encurvada devido a um espírito de enfermidade. Aquele era um culto no qual havia espaço para a cura, para a glória de Deus, para a alegria do Espírito Santo. Aleluias! Que coisa linda, irmãos! Cristo era o centro, Jesus era o centro daquele culto. O culto a Deus, em que o centro não é Jesus, perdeu seu principal expediente e significado. Glórias a Deus. Então, por que foi um culto especial? Porque aquele culto, além de ter Jesus, Jesus teve a liberdade de pregar a palavra de Deus com liberdade, ensinar a palavra de Deus com liberdade. Existem cultos hoje, meus irmãos, que nós não temos mais liberdade para pregar a palavra do Senhor. Existem igrejas hoje que cantam e não tem mais tempo de se pregar a palavra de Deus. O que muda a vida do ser humano é a palavra. O que transforma a vida do ser humano é a palavra. O que fortalece a vida do ser humano é a palavra. O que dá vida para o ser humano é a palavra. O que traz refrigério para a alma do homem é a palavra. Ou seja, tudo acontece por meio da palavra de Deus.
E hoje nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical aprendendo a palavra de Deus. Palavra esta que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta, que nos dá graça. Palavra esta que o centro dela é o próprio Jesus. Jesus é o centro desta palavra. Glórias a Deus por isso. Aleluias. Então foi um culto inesquecível, porque Jesus estava pregando para pessoas simples, humildes, dentro daquele templo chamado sinagoga, que tinha bastante naquela região, daquela época judaica. E Jesus pregando ali, né? De repente ele olha aquela mulher que estava há 18 anos sofrendo, né? Um problema gravíssimo na sua coluna. Ela andava encurvada, meus irmãos e meus amigos. Já parou para pensar nisso? Ela andava completamente torta, de cabeça para baixo. Eu vou fazer uma ensinação como aquela mulher andava. Aquela mulher andava assim, ó. Ela andava sempre assim, ó, completamente torta, tá? E a palavra de Deus nos diz, no capítulo 13 de Lucas, que nos relata essa história, que aquela mulher, ela tinha um espírito de enfermidade que agia nos seus ossos, no seu corpo, na sua coluna, e fazia com que ela andasse encurvada. E já era 18 anos que ela andava daquela forma. 18 anos que ela sofria com aquela enfermidade da sua coluna. Se nós chegássemos hoje, nos dias de hoje, para um médico especialista em ossos, quem sabe ele ia dizer que foi um bico de papagaio, uma artrite, artrose, né? Um problema na coluna gravíssimo, evoluído, que fez com que aquela mulher andasse encurvada daquela forma. Muitos dos nossos dias, muitos médicos dos nossos dias, quem sabe iriam dizer isso. Iriam dizer não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas nós vemos aqui através da palavra de Deus que nem tudo é enfermidade, nem tudo é uma doença natural, melhor dizendo, mas existem espíritos que agem nas enfermidades das pessoas. E todas as causas que a pessoa não encontra uma solução, todos os mistérios de uma doença que não se encontra a razão, sempre há espíritos agindo de enfermidade por trás. Porque a enfermidade ela não vem de Deus. A enfermidade é consequência do pecado do homem, mas o inimigo das nossas almas, Satanás, os espíritos malignos, eles aproveitam a situação para se introduzir no corpo do ser humano e agravar a situação de uma enfermidade. Era o caso daquela mulher. Já há 18 anos ela estava sofrendo, encurvada, humilhada, andava com a cabeça baixa diante da sociedade, sem saber o que fazer. Mas aquele dia foi um culto especial, porque quem estava no culto da sinagoga ali, não era um pregador famoso, não era uma pessoa eloquente, não era uma pessoa vaidosa, uma pessoa exaltada, uma pessoa que queria aparecer-se com seus dons espirituais. Não. Quem estava dentro da sinagoga naquele dia era o próprio Jesus, era o próprio Deus vivo, encarnado em Jesus Cristo. E Jesus, vendo aquela situação daquela mulher encurvada, Jesus olha para ela, glórias a Deus. E quem sabe Jesus diz assim, ó, vem aqui na frente, eu quero orar por ti. Aquela mulher vem até na frente. E a Bíblia fala aqui em Lucas capítulo 13, versículo 13, que impondo as mãos sobre ela, imediatamente, aleluias, aquela mulher se
endireitou. Glórias a Deus, que maravilha, meus irmãos. Jesus repreendeu o espírito de enfermidade que estava escravizando aquela mulher. E quando Jesus repreendeu aquele espírito de enfermidade, na mesma hora aquela mulher voltou à sua fisionomia normal do seu corpo. Se ela estava torta, ela começou a se endireitar na hora, ao vivo, diante de todos que estavam na sinagoga. Pensa que cena linda, que cena extraordinária, que cena magnificante. É nós olharmos e contemplarmos uma cura realizada por Jesus diante dos nossos olhos. Não tem preço que pague isto para as nossas vidas. Então, os aspectos do milagre de Jesus sobre esta lição da mulher curvada: primeiro, que Jesus ensinava a palavra. Segundo, um culto inesquecível. Por quê? Porque Jesus curou aquela mulher. E 3, a religiosidade dessalmada. Lucas 13:14 diz assim: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há de trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curado também, e não no sábado. Olha só, irmãos. Existia uma lei judaica naquela época de Jesus, que os judeus, até hoje, né? Até hoje muitos judeus seguem. Os judeus trabalham de segunda a sexta, mas o sábado eles tiram exclusivamente para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para servir a Deus, tá? E segundo os religiosos daquela época, os fariseus, saduceus, heveus, os homens que eram sacerdotes, representantes do povo, das religiões daquela época, eles achavam inadmissível uma pessoa realizar um milagre, um ato, nem que seja bom, no sábado. Eles não aceitavam. E Jesus chega no sábado, em que os judeus estavam todos adorando a Deus, e realiza a cura na vida daquela mulher, repreendendo aquele espírito de enfermidade que fazia com que ela andasse curvada. Aquele homem religioso daquela época se levanta, o chefe da sinagoga, diz a palavra de Deus, e diz: não é lícito você, Jesus, curar essa mulher no sábado. Em 6 dias, diz a lei de Moisés, trabalharás, mas no 7º descansarás. Então o povo judeu vivia bitolado dentro da lei judaica, da lei de Moisés, tá? Que tinha que trabalhar de segunda a sexta, mas no sábado não podia fazer milagre, não podia fazer coisa boa, não podia fazer nada. Tinha que ficar só paradinho, né, tipo uma múmia, adorando a Deus. Mas esta não era a realidade que Jesus veio trazer, aleluias, para as nossas vidas. É incrível que os judeus não conseguissem perceber que, no afã de guardar ritos, tradições, interpretações humanas, eles foram perdendo o foco do que realmente era mais importante. É verdade que Deus ordenou a descansar no sábado, mas Ele nunca disse que não devia se fazer o bem e efetuar curas. O Evangelho do Reino dos Céus não é um conjunto de regras, mas é basicamente uma pessoa, Jesus Cristo. Tira-se a pessoa de Jesus do Evangelho e não resta mais nada dele, tornando-se apenas um outro Evangelho. Então, meus irmãos, eles não entendiam, tá, que o milagre de Jesus ali no sábado era mais importante do que uma tradição, era mais importante do que um ritual, era mais importante de qualquer outra coisa que existisse. E infelizmente é uma realidade. Às vezes as pessoas estão buscando tantas outras coisas e estão esquecendo do essencial. O essencial que é Jesus, o essencial que é Deus, o essencial que é fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. E as pessoas acabam, infelizmente, né, deixando a desejar em partes,
esse outro momento que é principal, que é buscar Deus. Então, Jesus mostrou que é muito mais importante fazer o bem do que fazer o mal, principalmente no sábado. O que revela sobre Jesus esta lição? Vamos ver? Está muito boa. Longe de serem atos isolados, os milagres de Jesus revelam seu caráter, sua natureza e seu propósito. Primeiro, o que revela sobre Jesus essa lição? Revela que ele vê as pessoas simples. Lucas capítulo 13, versículo 12. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Glórias a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Nada escapa dos olhos de Deus. Às vezes nós achamos que as coisas estão fora do controle de Deus, e Deus está contemplando todas as coisas. Tudo que está acontecendo no globo terrestre, tudo que está acontecendo no mundo, está no comando de Deus. Jesus viu no meio daquela sinagoga lotada de pessoas, porque sábado lotava, irmãos. No meio daquela sinagoga cheia de pessoas, Jesus viu aquela mulher encurvada. E Jesus vendo aquela mulher encurvada, Jesus pega, e diz assim, vendo-a chamou e disse: mulher, estás livre do teu mal. Glórias a Deus. Que coisa linda, irmãos. Jesus está te vendo, meu irmão. Jesus está te vendo, minha irmã. Jesus está vendo a situação da tua vida. Jesus está vendo a tua aflição, a tua luta, a tua prova. Talvez você já chegou até a pensar assim: será se Deus está me vendo? Será se Deus está vendo a situação que eu estou passando? Será se Deus está vendo o que eu tenho enfrentado, o que eu tenho passado na minha vida? Eu quero dizer que Deus está te vendo. Nada escapa dos olhos de Jesus, nada escapa dos olhos de Deus. Aleluias! E Deus, Jesus, Ele vê as pessoas simples, tá? A palavra de Deus diz que o coração, o ser humano, uma pessoa simples, atrai a presença de Deus. Deus não está olhando para o soberbo, Deus não está olhando para o exaltado, Deus não está olhando para aquele que quer se achar, que pode, que faz, que é. Não! O olhar de Deus está voltado para o humilde, para aquele que está abatido, para aquele que está na simplicidade, dizendo: Deus, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso do teu milagre, Senhor, na minha vida. Esta pessoa, ela está debaixo do olhar potente de Deus, e na hora certa, o milagre chega em nome de Jesus para esta pessoa. Então a primeira coisa que revela é que ele vê as pessoas simples. Deus está te vendo, meu irmão. Deus está te vendo, minha irmã. Deus está te vendo, meu amigo. Aleluia. Talvez você não é crente, ainda não entrou numa igreja para servir a Deus, e talvez você diga assim: será se Deus tem interesse comigo, pastor Nilton? Sim, Deus tem um interesse muito grande com a tua vida, porque um coração humilde, um coração contrito, um coração abatido, um coração que se volta para Deus, isso atrai a vontade de Deus. E Deus, Ele ama, aleluias, a simplicidade. Glórias a Deus. Então a segunda coisa que revela sobre Jesus esta lição, tá? É que Ele liberta. Glórias a Deus. Bem na partezinha que eu falei aqui, irmão, sobre Ele ver as pessoas simples, olha o que diz aqui, Quando prédios, estruturas e instituições são colocadas acima das pessoas, elas perdem o seu maior propósito. Uma pessoa vale mais do que instituições. Concordamos com isso? Como disse Timóteo Keller, a igreja não é um museu,
para santos imaculados e perfeitos, mas uma enfermaria de hospital para pecadores quebrantados. Glórias a Deus. Então a segunda coisa que nós aprendemos nesta lição, que revela sobre Jesus, é que ele liberta. Lucas 13:12 diz assim, ó: vendo Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Que coisa linda, irmãos. Não existe nada que Deus não possa libertar. Não existe enfermidade que Deus não possa libertar. Deus tem um poder extraordinário de libertar a vida do ser humano de qualquer enfermidade. Isto é real. Isto é real. A minha vida, a vida de muitas pessoas foram libertas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a única ferramenta que pode libertar completamente a vida do homem. A palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. João capítulo 8, versículo de número 36: e se o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus. Então Jesus, ele liberta, irmãos. Ele tem o poder de te libertar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de qualquer situação, de qualquer enfermidade, de qualquer, aleluias, prisão espiritual desta vida. É bem verdade que Deus, ele deu uma palavra, ele deu para o homem algo muito interessante, que chama-se livre-arbítrio, capacidade de escolha. Deus deu para o homem esta liberdade de ele escolher o que ele quer. Então a pessoa escolhe se quer servir a Deus ou se não quer servir a Deus, se quer a ajuda de Deus ou se não quer a ajuda de Deus, se quer fazer a vontade de Deus ou se não quer, se quer andar no plano de Deus ou se não quer andar no plano de Deus. A pessoa escolhe. Livre-arbítrio, capacidade de escolha. Tu escolhe entre o caminho da vida e o caminho da morte. A decisão está nas tuas mãos. Olha que coisa linda. Então, a libertação de uma pessoa, para ela acontecer, depende da sua decisão particular com Deus. Se a pessoa quer uma libertação, ela tem que buscar a ajuda de Deus. Ela tem que buscar uma igreja, ela tem que buscar se agarrar com Deus, ela tem que se consagrar, ela tem que buscar servir a Deus, ela tem que fazer alguma coisa para isso acontecer na sua vida. Mas se a pessoa não fazer a sua parte, fica difícil, meus irmãos. Deus não é intrometido para entrar na tua vida de qualquer forma. Jesus não é mal educado para chegar na tua vida, né, bagunçando, quebrando, fazendo tudo e dizendo: eu vou mudar de qualquer jeito a tua vida mesmo tu não querendo. Não! Jesus só liberta, Deus só liberta a nossa vida se a gente dá legalidade para Ele entrar na nossa vida e transformar, regenerar, mudar, libertar completamente o que nós precisamos. Glórias a Deus. Mas Jesus ainda liberta, tá? Não sei qual é a tua situação. Você que não é crente, que não conhece a Deus, que nunca teve uma experiência com Deus. Não sei se você precisa ser liberto de uma enfermidade. Não sei se você precisa ser liberto do álcool, da cachaça, das drogas. Não sei qual é a situação que te escraviza. Eu não sei qual é o vínculo posso dizer assim, a situação que está escravizando a tua vida até agora. Se você tomar uma posição diante de Deus, em conhecer Jesus, em servir a Ele, eu te garanto que a palavra de Deus, o poder de Jesus, o poder de Deus tem, aleluias, a resposta e a libertação completa para a tua vida. Aquela mulher que estava 18 anos sofrendo com o espírito de enfermidade, e ela foi na sinagoga para ouvir Jesus. Ela poderia muito bem dizer assim:
eu não vou, né, irmãos? Eu não vou na sinagoga. Eu vou ficar aqui, em casa, sofrendo. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela ouvindo falar de Jesus, ela disse: bah, eu vou na sinagoga, eu vou. Eu vou porque esse homem chamado Jesus, eu imagino que ela disse assim: eu já vi falar que ele cura, eu já ouvi falar que ele liberta, eu já vi comentários aí, ó, vultos, tá? Que ele, aonde ele chega, alguma coisa acontece. E ela pegou, ó, rapidamente, ó, foi para a sinagoga. E ela chegando na sinagoga, quem sabe ela sentou lá para trás, no meio da multidão, porque lotava assim, ó, de pessoas para ver Jesus. Mas Jesus viu ela. Jesus vendo ela, glórias a Deus. Jesus chamou ela, impôs as mãos sobre ela e ordenou na autoridade de Deus: em nome de Jesus, espírito de enfermidade, sai desta mulher. E mulher, tu estás livre deste mal. Glórias a Deus. A Bíblia fala que na mesma hora, pensa a cena, irmãos, pensa a cena. Na mesma hora, aquela mulher que andava curvada, ó, torta, ó. Quando Jesus repreendeu o espírito maligno que deixava ela curvada e disse: mulher, está livre do teu mal. Aquela mulher, na mesma hora, diante de todos, ela começou a se encurvar. Glórias a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu queria estar diante daquela cena. Eu queria estar para ver aquela cena daquela mulher, né, totalmente torta, tá? Cocunda, né, se endireitando na frente de toda a multidão. Você já parou para pensar nisso? Você está num culto, né, uma pessoa completamente torta voltar a se endireitar na tua frente. É algo lindo, é algo extraordinário, estarrecedor para as nossas vidas, impactante. E Jesus fez isso. Glórias a Deus. Então Jesus liberta. A primeira coisa que revela sobre Jesus nessa lição, tá? É que ele é maior do que a religião. Jesus é maior do que a religião, meu irmão. Mas antes ali, ó, sobre ele liberta, diz assim, ó: o texto bíblico diz claramente que o espírito de enfermidade, o espírito maligno, a encurvava, e ela não podia de modo algum endireitar-se. Havia um fator espiritual causando aquela deformidade. Mas Jesus liberta, glórias a Deus. Irmãos, tem uma coisinha que o Espírito de Deus tocou no meu coração aqui, eu tenho que falar aqui agora. Você sabia que por trás de muitas coisas que acontecem em nossa vida, existe espíritos malignos agindo? Para ser mais claro, por trás de muitas coisas ruins que acontecem em nossa vida, ou acontecem em nossa volta, nós não estamos contemplando, mas existem espíritos malignos agindo. As pessoas daquela sinagoga, elas não viram, elas não conseguiram ver que por trás daquela mulher encurvada tinha um espírito atormentando ela, escravizando ela. E por trás de muitas pessoas escravizadas nos nossos dias, tem espíritos malignos agindo, completamente trazendo sofrimento, decepção, ódio, raiva, rancor, decepção, amarguras. Mas Jesus liberta, glórias a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Então a terceira coisa que nós aprendemos nesta lição, glórias a Deus, sobre o que revela sobre Jesus, é que Jesus é maior do que a religião. Sabe o que está escrito lá no livro de Lucas capítulo 13, versículo 14, diz assim: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para seres curado, e não no sábado. Olha só que coisa, meus irmãos. Viu? Jesus, ele é maior do que os religiosos. Jesus, ele é maior do que o pastor.
Jesus é maior do que o diácono, do que o presbítero, do que o evangelista, do que o mestre, do que o apóstolo. Jesus é maior do que o profeta. Jesus, ele é o Senhor, irmãos, das nossas vidas. E aquele chefe da sinagoga, que era um religioso nato daquela época judaica, ele se achou posso dizer assim, na razão de chamar a atenção de Jesus e dizer: Jesus, é sábado, e segundo a lei de Moisés, nós temos 6 dias para trabalhar, mas no 7º dia para descansar, que é sábado. Então pode curar de segunda a sexta, mas sábado não. Era mais ou menos isto que ele falou para Jesus. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, disse: qual é o certo dizer? Fazer o bem no sábado ou fazer o mal no sábado? Ou fazer o bem, para ser mais claro, nos dias que não se deve, ou fazer o mal no dia que não se deve? Jesus deixou ele de boca fechada, sem saber o que fazer. Por quê? Porque fazer o bem, meus irmãos, não tem dia, não tem hora, não tem momento. A palavra de Deus chega até a dizer: façamos o bem enquanto nós podemos, porque isso só acarreta bênçãos para a nossa vida. E Jesus sabia que, libertando aquela mulher encurvada, ele estava fazendo o bem. Então Jesus pega e repreende aquele espírito maligno, mesmo no sábado, dá a libertação daquela mulher encurvada, assim direita, fica curada, saudável, sã, aleluias, e o nome do Senhor é glorificado no meio da sinagoga, por um ato bondoso de Jesus e de misericórdia na vida daquela mulher. E isso indigna aqueles fariseus, aqueles religiosos, e principalmente o chefe da sinagoga, que era um homem muito respeitado naquela época, mas que infelizmente estava fora do plano de Deus. Meus irmãos, mesmo que nós façamos o bem e as pessoas não gostem, não tem o que fazer. O importante é nós fazer o bem. Jesus até ensinou, né? Não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Glórias a Deus. Então, tudo que nós fazemos de bem, de bom nesta vida, mesmo que outras pessoas não gostem, vamos fazer, porque tudo que a gente fazer de bom é a lei da semeadura. A gente vai colher, e as bênçãos de Deus virão para a nossa vida, em nome de Jesus. Então, para a parte final, para terminar, já estão quase terminando, meus irmãos. Olha, eu vou dizer para vocês, ó, venham para a escola bíblica dominical, irmãos. Aqui está uma benção, tá? Participando aqui ao vivo. Agora, com esse negócio de live, vocês querem só participar pela live, né? Só pela live. Então, vocês que podem, venham para a escola bíblica dominical participar aqui, que é uma benção, tá? É uma benção. Mas fique participando aí enquanto você pode. Mas os que podem, vêm aqui ao vivo, que aqui está uma benção aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Ensinamentos desta lição da mulher curvada. Primeiro, a hipocrisia não é aceita. Olha só, a hipocrisia não é aceita. Lucas 13:15. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, ou seu jumento, para levá-lo a beber? Hipocrisia é explicada pelo dicionário como falsidade, irmãos, tá? Então, hipocrisia significa falsidade, dissimulação, fingimento. A etimologia refere-se a quem desempenhava um papel ou uma peça teatral. Era o caso do chefe da sinagoga. Sua hipocrisia, primeiramente, consistia em falar à multidão, quando a sua repreensão realmente era contra Jesus. Em segundo lugar, porque no seu alegado zelo pela lei, ele acaba por ser contra uma ação, a cura, que cumpria o espírito, o propósito da lei. Jesus denuncia a hipocrisia
não somente do chefe da sinagoga, mas de todos os que concordavam com ele. Não havia neutros ali. Sua fala no plural, hipócritas, evidencia isso. Hipocrisia é algo detestável e reprovável para Deus. Desde sempre, os profetas hebreus desmascaravam o verniz religioso dos seus dias. Isaías 29, 13. Não há como servir a Deus com fingimento. O hipócrita julga os erros dos outros, mas ignora os seus. Ao agir assim, o hipócrita julga e condena a si mesmo. Suas próprias palavras o apanham. Que coisa tremenda, meus irmãos. Vocês viram? Então a hipocrisia é isso, irmãos. Tá? E as pessoas às vezes querem ser uma coisa que não é. Ou seja, aquele líder religioso, e ele se alegrar com o milagre daquela mulher, ele pegou, se entristeceu, ficou furioso com Jesus, queria repreender Jesus. Jesus chamou a atenção deles, né, dizendo: olha, vocês são falsos, vocês estão se levantando contra uma mulher que foi curada, que recebeu um bem, uma cura, uma bênção no sábado. Vocês querem impedir a bênção dela. Então, infelizmente, né? Infelizmente, tem pessoas assim em nossos dias. Pessoas que quando alguém recebe uma bênção, ela fica furiosa, fica irada, né? Se levanta contra, fala mal, faz isso, faz aquilo. Não é assim, irmãos. Temos que nos alegrar com os que se alegram e nos entristecer com aqueles que se entristecem, né? Rir com os que dão risada das bênçãos de Deus e chorar com aqueles que estão sofrendo. A palavra de Deus é que nos manda isso. Então, tá? A hipocrisia, o fingimento não é aceito. Temos que servir a Deus com sinceridade, cada vez mais, para o nome do Senhor ser glorificado. 2. Segundo ensinamento que nós aprendemos: cuidado com as prioridades. Lucas 13, 15. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber. Ou seja, Jesus estava falando de algo que acontecia ali na lei de Moisés, irmãos. Quando chegava o sábado, que eles ficavam reservados de tudo. As pessoas ali, quando seus bois, jumentos, seus animais queriam beber uma água ou comer, eles iam dar a água para ele, iam dar comida para ele, mesmo sendo sábado. Mas se fosse entrar rígido na lei daquela época, nem isso eles podiam fazer. Sim, eles não podiam dar água, não podiam dar comida. Tinha que ser um jejum completo. Tinha que ser um dia separado completo. Tanto o pai, o filho, a mãe, os animais, tudo que pertencia àquela pessoa. Era uma realidade daquela época. Mas as pessoas não entendiam isso, infelizmente. Jesus viu, né, que eles estavam dando prioridade a certas coisas erradas e tinham que dar prioridade para Deus, o principal, e não davam. Tenhamos cuidado e vamos dar prioridade para Deus cada vez mais em nossa vida. E para terminar, a cabeça erguida novamente. Cabeça erguida novamente. É o terceiro ensinamento desta lição. Lucas 13, 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Olha, irmãos. Charles Spurgeon disse certa vez que os milagres de Jesus são como sermões para os olhos. O que ele está dizendo é que há muito mais nos milagres de Jesus, verdades que vão além do fato em si. Assim, a cura desta mulher encurvada também tem importantes lições para nós. O mundo está cheio de gente cocunda, espiritualmente, gente que vive somente olhando para baixo, sem esperança, pessoas cujo raio de visão não é para frente, nem para cima, mas para baixo, gente envergonhada, curvada pelo peso da vida, do pecado, da culpa. Curioso é que a palavra grega para o homem, antropos,
significa aquele que olha para cima. O ser humano foi criado para olhar para cima, para o seu Criador. Os animais é que vivem o tempo todo a olhar para baixo. Assim era a vida desta mulher. Seu foco de visão não era a do antropos, não era para cima. Há muitos como esta mulher, escravizada pelo inimigo das nossas vidas, das nossas almas. Mas Jesus Cristo pode lhe salvar, curar, dar dignidade novamente, encher a sua vida de esperança, paz. Jesus não cura apenas mulheres encurvadas, mas almas encurvadas, mentes frustradas, angustiadas. Vale a pena confiar em Jesus. Glórias a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Deus tem uma vitória para a tua vida. Aplicação pessoal, para terminar, diz assim: a religiosidade dos dias de Jesus era fria e dessalmada. Ela havia perdido foco nas pessoas. O mesmo risco corre o modelo religioso dos nossos dias. Meu Deus, é uma realidade. Que nós possamos abrir os nossos olhos, que nós possamos abrir os nossos ouvidos, que nós possamos, meus irmãos e meus amigos, estarmos atentos. Aleluias, Deus, aleluias, Ele quer te ver de cabeça erguida. Quem sabe você que assistiu esta lição, que vai assistir, está triste, está cabisbaixo, está encurvado com os problemas desta vida. Jesus quer te levantar a cabeça, quer te fazer você andar de cabeça erguida, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome. Jesus tem bênção para a tua vida, Jesus tem vitória para a tua vida. Descansa em Deus, porque a bênção de Deus, ela vai chegar em nome de Jesus para a tua vida, amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora agradecendo a Deus. Já são 10h20, já está no nosso horário, e nós vamos abençoar a tua vida. Deus abençoe todos os irmãos que participaram desta live, assistindo. Compartilhe e abençoe outras pessoas em nome de Jesus. Hoje à noite temos nossos cultos, um às 17 horas, com limite máximo de 30 pessoas, e outro às 19 horas, né? Glórias a Deus. Também que os irmãos me ajudaram, esqueci aqui. Então vai ser uma bênção em nome de Jesus, participe. Oramos a Deus, coloca a mão no teu coração aí e vamos orar a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença, Pai, nesta manhã, aonde nós ouvimos a tua palavra, Deus. Palavra esta, meu Deus, que invadiu o nosso coração. Palavra esta que nos trouxe ensinamentos ricos da parte do Senhor. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida desta pessoa, ajuda esta pessoa, dá vitória para esse irmão, para esta irmã, diante da sua luta. Eu não sei o que tem feito, Pai, esta pessoa viver uma vida encurvada. Quem sabe essa pessoa está com uma vida encurvada de tristeza, de amargura, de angústia, de decepção. Meu Deus, eu te peço agora, Senhor, traz para esta pessoa o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória. Deus, que esta pessoa receba as bênçãos do Senhor na sua vida. Abençoa esta pessoa, este irmão, esta casa, esta família. Eu ministro em nome de Jesus, Pai, as bênçãos do Senhor sobre a vida deste irmão, desta irmã e desta pessoa. Receba em nome de Jesus a bênção e a vitória na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.